Eu achei o posicionamento do Juca Kfouri com bastante clubismo. Eu acho que ele não tirou muito a camiseta do Corinthians para colocar a sua opinião. E dessa vez o Mauro César ele teve uma visão muito mais racional, muito mais imparcial em relação ao que acontece dentro do cenário esportivo do brasileiro hoje, né? Onde existe a terminologia de espanholização do futebol brasileiro, referente principalmente ao, entre aspas, domínio, mesmo que de forma temporária, de Palmeiras e Flamengo nas últimas temporadas. Então eu vou colocar esse trecho onde eles falaram sobre isso e a gente já volta para concluir. Bora lá. A espanholização não se dará no futebol brasileiro porque os clubes que não têm o tamanho de torcida que tem Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco, né, os 5 mais populares, os que não têm número suficiente de torcedores para que, bem administrados, façam frente a esses que têm toda essa massa torcedora. É você pensar isso. Que clube europeu, tirante os grandes clubes europeus, mas do segundo escalão, tem, por exemplo, o número de torcedores que tem o Grêmio, que tem o Inter, que tem o Galo, que tem o Cruzeiro? Não tem. Não tem, porque não tem as dimensões do Brasil. Então, esses clubes brasileiros, com mais de 1 milhão de torcedores, bem geridos, não permitirão que haja espanholização. Eu não acredito nisso, nunca acreditei. Bem geridos, Gilca? Tem isso aqui no Brasil? Dá para contar numa mão só, bem geridos, dos grandes. A maioria é muito mal administrada. Agora, tem outra coisa. Esses clubes não têm média de público que os clubes europeus têm, não. Os clubes médios da Europa têm média de público melhor do que os clubes aqui do Brasil, de milhões de torcedores. Exatamente. O Botafogo lidera o campeonato, conseguiu colocar 39 mil contra o Palmeiras, mas joga para 20 mil, jogou para 11 mil já, liderando o campeonato em segundo lugar, em terceiro lugar. Exatamente, porque não tem a gestão que esses clubes europeus têm, não tem a política de marketing. Está liderando, Juca, ninguém vai, vão 11 mil pessoas, 20 mil pessoas, time líder do campeonato. O brasileiro não vai a estádio de futebol como lá fora. Eu acho muito questionável isso, sinceramente. Tem muito torcedor, mas não vai. Os caras não vão. Quer dizer, você acredita na espanholização? Eu acho que, de certa forma, até já acontece. Quem está ganhando os últimos campeonatos? Palmeiras ganhou 16, ganhou 18, ganhou em 19, Flamengo ganhou em 22, ganhou em 23, Flamengo ganhou em 20, ganhou em 19. Teve um Atlético e um Corinthians no meio. Brasileirão só deu Palmeiras e 2 vezes o Flamengo. O resto tudo Palmeiras. Mas houve uma época que o Santos mandou no futebol brasileiro, depois houve uma época que o São Paulo mandou, que o Flamengo mandou, que eu quero dizer o seguinte... Mas outra época não tinha Brasileirão, só tinha Rio e São Paulo. Mas o que eu quero dizer... Eu acho que, de certa forma, isso já acontece. De certa forma, já acontece. Os outros deveriam ficar atentos. O Corinthians, por exemplo, tem torcida aberta. Vai competir com o Palmeiras? Não vai competir. Está competindo para não cair. O Grêmio tem torcida, está competindo para não cair. E os outros que estão competindo lá em cima, porque é SAF. Aí chega alguém de fora, o mercado desregulamentado, mete dinheiro, compra jogador. E vocês viram o João Textor reclamando da folha salarial do Bahia? É uma brincadeira. Por que você dá tanta atenção ao que ele tem a dizer? Sinceramente, eu não sei por que você dá tanta atenção. E ainda fica ditando regras. Estou avisando aqui ao Palmeiras, ao Flamengo, que se eles não abriram o olho com o Bahia, é uma brincadeira, cara. Sendo que ele ficou 2 anos, o time dele 2 anos dando déficit, ele contratando. Quando ele fala de teto salarial, é uma política que prioriza o Botafogo, porque você faz um jeito que você tem déficit, pode contratar e o teto salarial é equilibrado. Na verdade, a gente devia falar de um fair play que poderia unir todos os clubes em outro molde e não teto salarial. Não. E aí ele alega que ele na França compete contra os árabes e que ele no máximo pode ser segundo colocado, mas o time dele não é segundo colocado desde 2016. Pessoal, vocês viram aí, basicamente eu acho que o Mauro César, ele foi muito feliz nessa análise que ele fez. Palmeiras e o Flamengo serão os únicos clubes brasileiros dominantes daqui até o resto da vida. Não. Eventualmente, esse protagonismo ele pode se alternar. Só que nós já temos aí, nos últimos 6, 7, 8 anos, isso vem acontecendo. E esse protagonismo, ele não é apenas um protagonismo esportivo. Ele também é um protagonismo estrutural. Ele é um protagonismo financeiro. Eu acho que você fechar os olhos para isso e dizer que não acredita,
você simplesmente está sendo negacionista o suficiente para não acreditar em algo que já está acontecendo e que está à nossa frente. E quando a gente pega, por exemplo, outros clubes do cenário esportivo, que hoje, entre aspas, se destacam, a gente tem uma injeção financeira que ocorre nas temporadas, só que com o acúmulo de um prejuízo em uma dívida que vai se tornando uma grande bola de neve. E essa dívida, ela mais aumenta do que diminui, e os títulos e a prosperidade competitiva e as categorias de base, elas não evoluem. Atlético Mineiro tem colocado muito dinheiro. Você vê aí outras equipes também colocando muito dinheiro, o próprio Botafogo. E até agora, você não consegue enxergar ainda uma solidez dessas equipes. Porque quando você acha que elas vão, talvez, partir ali para uma decolagem, mais uma vez, elas terminam o ano sem grandes conquistas e também com dívidas acumuladas ali.